conheci a Cássia em outubro do ano passado, quando começar a grande procura de pacientes oncológicos pela substância fosfetanolamina sintética. A Cássia me mandou um WhatsApp falando que eu tinha sido indicada a ela por uma amiga dela. Ela tinha interesse em fazer uso da substância. Perguntou se eu fazia a ação. Eu tinha recentemente dado entrada nas primeiras ações para alguns pacientes. E eu peguei a ação da Cássia. Dei entrada. Logicamente, ouvi a história dela. A Cássia era uma menina dos seus 27, 28 anos, lá de Uberaba, Minas Gerais, que há 5 anos lutava contra o câncer, que tinha começado no intestino, e ela já tinha metástase no fígado, estômago. Mas ela tinha muita esperança na substância, na fosfetanolamina. A voz dela vibrava quando ela falava da fosfetanolamina. Ela é uma menina nova, cheia de sonhos, cheia de planos, com a vida inteira pela frente. A Cássia era noiva, fazendo os planos do casamento, fazendo planos de se curar e voltar a ter uma vida normal. Eu fiz a ação da Cássia, dei entrada na época na cidade de São Carlos, onde ficava o laboratório da USP. Infelizmente, o judiciário de São Carlos naquela época estava muito lotado, né? Um grande número de ações naquela comarca. Então, os processos demoravam 3 semanas, 4, para ter alguma decisão judicial. Mesmo tratando-se de pedido de liminar, né? Mesmo o assunto sendo um assunto de saúde, de vida, risco de morte. Não tinha como a juíza escolher um processo em detrimento ao outro, que todos tinham a mesma tramitação processual prioritária, eram todos câncer. Para a justiça eram todos de igual gravidade. No começo de novembro, o TJ de São Paulo, os desembargadores, cassaram as liminares que concediam aos pacientes o direito de ter acesso à substância fosfetanolamina sintética. E naquele momento todas as liminares concedidas perderam efeito e os juízes do estado de São Paulo ficaram impedidos de conceder novas liminares. Então, quando a doutora juíza Gabriela de São Carlos finalmente pôs as mãos na minha petição para Cássia, já tinha essa decisão do TJ e a juíza negou a liminar. Eu agravei, isso já em janeiro, comecinho de janeiro, ainda na época do recesso forense, eu lembro, que era um calor. E eu olhava a história daquela menina, que eu só conhecia virtualmente, né? Eu só conhecia por Facebook, por WhatsApp, mas que era uma menina muito doce, tinha uma voz muito doce. E ela me tratava com carinho, como se ela me conhecesse há séculos. Primeiro, como se ela me conhecesse pessoalmente. Segundo, como se ela me conhecesse há anos, desde a primeira conversa. A vozinha dela, o jeitinho que ela falava. Ela tinha algum brilho, ela tinha alguma coisa que me encantava. Não sei se era a idade dela,
a esperança que ela colocava, a vontade de viver, ou se eu me via de alguma maneira naquela menina. Em janeiro eu fiz o agravo da Cássia para o Tribunal de Justiça e consegui reverter a decisão em agravo. Mas como todo mundo sabe, a justiça brasileira é lenta, é morosa, é burocrática. Até essa decisão sair de São Paulo, sair a intimação lá para São Carlos, sair para a Fazenda do Estado de São Paulo, isso levou um tempo. Eu lembro que a Cássia, ela entrava todo dia no site do TJ. Eu ensinei a ela como é que fazia para consultar o andamento do processo. E ela entrava todo dia. Aí quando tinha alguma movimentação do processo, ela me mandava um WhatsApp. Ela me mandava primeiro pedindo desculpa, tadinha, porque às vezes era de madrugada, era de manhãzinha. Ela mandava um print. Doutora, o que significa isso, doutora? Doutora, meu processo andou, doutora. E às vezes era tinha andado, mas não andado, não é que tivesse decisão, né? Era alguma coisa interna do tribunal. E ela se enchia de esperança. E eu, calma, Cássia, nós vamos conseguir. Ela falava, eu vou conseguir, sabe por que eu vou conseguir? Porque eu tenho a melhor advogada do mundo. E você vai conseguir para mim. Até que finalmente saiu a intimação, mas a burocracia emperrou. Eu entrei com nova ação para a Cássia na Justiça Federal, consegui uma liminar e o TRF cassou. Eu fiz uma outra liminar para a Cássia lá em Goiânia. Lá não deu certo. O juiz queria um comprovante de residência. Não ia dar. Então ele negou. Até que em final de abril dei entrada numa nova liminar, fiz um novo pedido de liminar para Cássia em Cravinhos. Quando houve a mudança, que o governo do estado de São Paulo fez um contrato com a PDT Pharma, que fica localizado lá em Cravinhos. E lá eu consegui uma liminar para Cássia. Só que tinha que depositar R$ 4.320, equivalente a 740 cápsulas de fosfetanolamina sintética. E a Cássia não tinha dinheiro. Poucas pessoas, na verdade, tinham esse dinheiro. Nós lançamos uma campanha e em uma semana conseguimos levantar o dinheiro para a Cássia, para a Isa e para a Valdívia. Em questão de uma semana nós levantamos uns 13, 14 mil reais para fazer os depósitos judiciais. A Cássia fazia bolos para vender, bolo de pote, também para levantar esse dinheiro. Aqui da minha parte eu fiz rifa, vários amigos colaboraram, cada um ajudou como podia, doando alguma coisa, comprando as rifas. Quando eu consegui o dinheiro que eu fiz o depósito, mandei o comprovante para ela. Eita, menina que pulava de alegria. E cada pulo que ela dava, cada grito que ela dava,
uma luz se acendia dentro de mim também. E cada grito de alegria, cada esperança, cada raio de esperança, eu sonhava junto com ela. Eu tinha certeza que ela ia se curar. Ela tinha que se curar. Ela acreditava, ela queria, ela precisava e ela merecia. Não que os outros não mereçam, mas para mim, pelo aquele jeito encantador dela, pela amizade que nós criamos, pela força de vontade de viver, pelo amor que ela tinha pelo noivo, o sonho que ela botava no casamento e pela esperança que ela depositou em mim, ela tinha que se curar. E eu acreditava cegamente que ela ia se curar. Eu não via outra possibilidade. A fosfetanolamina era a esperança, era a promessa de cura. A Cássia ia se curar. A Cássia ia ser a bandeira da fosfetanolamina sintética. E ia ser o meu maior orgulho. De alguma forma eu transportei para Cássia o que eu não pude fazer pelo meu pai. E eu prometia para ela: você vai ficar bem, você vai ficar boa, você vai se curar. Eu acredito. Eu acredito em você, eu falava para ela. Porque quando a gente quer, a gente muda o mundo. E ela confiava em mim, e a gente já fazia planos dela vir aqui para Santos, passear, pra gente ir na praia, ia ficar na minha casa, ia conhecer minha filha, meu cachorro, minha mãe, ia fazer bolo aqui com a minha mãe. Eu falei para ela: você vem de avião, né? Não vai ficar horas no ônibus. Ela brincou comigo: eu não entro naquele trem que voa, não. Eu fiz muitos planos para receber a Cássia aqui. Muitos planos. Dada a burocracia da PDT Pharma, os rumores que corriam de que a PDT Pharma não ia cumprir as liminares, as inúmeras entrevistas do diretor da PDT Pharma, dos funcionários da PDT Pharma, que afirmavam que não cumpririam as liminares, que não entregariam as substâncias. Eu fui até a PDT Pharma, eu conversei com os funcionários, eles olharam nos meus olhos e nos olhos de mais uma colega minha, advogada, e falaram: não, nós não vamos cumprir. Não tem essa de liminar, não vamos cumprir. Esses rumores foram ficando cada vez maiores e o medo dos pacientes aumentando. A Cássia, então, conseguiu a doação de cápsulas de fosfetanolamina sintética de um dos pesquisadores, do mais amado, do mais confiado, do mais aclamado. A filha do Sr. Gilberto Querich se compromete comigo a doar todo o tratamento de fosfetanolamina da Cássia, comovida com a história dela. E em cerca de 10 dias, a contar dessa promessa, chega na casa da Cássia 2 frascos cheios de cápsula azul e branca. Ela tirou uma foto, que acho que foi a foto mais feliz que eu já vi na minha vida, e me mandou na mesma hora. Feliz, grata, esperançosa. E sempre me agradecendo, dizendo que devia a minha cura dela. Me agradecendo por não ter desistido dela. E me agradecendo por cuidar dela.
me agradecendo, às vezes só por ouvi-la. Cara, aquele dia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando a Cássia recebeu na casa dela as cápsulas, os 2 potinhos. Era a imagem mais esperada. E no fim de maio, a Cássia começa a fazer uso da substância. Fiz 1000 recomendações a ela, de que fizesse exame de sangue, mudasse a alimentação, cortasse doce, carne, investisse nas gorduras corretas, Yakult, Centro, um remédio para o fígado, fizesse periodicamente exames do fígado, ainda mais porque ela tinha metástase no fígado. Passa-se um mês e eu não ouvia a Cássia mais vibrar. Passa-se um mês e a Cássia cada vez mais calada, mais sumida, mais ausente. Passa-se um mês e eu começo a indagar a ela. E aí, como estão os exames? Tá vendo melhor? Você tá se sentindo melhor? E ela me fala que as dores aumentaram e que ela passava os dias à base de morfina. E eu pude comprovar. Às vezes eu mandava mensagem para ela e ela estava dormindo. Nos momentos que ela acordava, ela me respondia com áudios. E ela não respondia coisa com coisa. Era como se eu perguntasse: o céu tá azul? E ela dissesse: o passarinho é verde. Você escovou os dentes? E ela respondesse: eu fui pro Japão. Ela não falava coisa com coisa. Ela realmente beirava a alucinação. Quando eu me dei conta disso, às vezes eu brincava com ela para tentar quebrar o clima, né? Falava para ela: vai descansar, amanhã a gente conversa. Quando você acordar, você me chama, a gente conversa mais. Porque eu via que ela não estava em condições de conversar. E quando passava o efeito da morfina, ela me procurava novamente, me pedia desculpa por tudo que ela tinha falado. Eu acho que ela ouvia os áudios e nem ela entendia. E me pedia desculpa por me incomodar, por falar aquilo, falar assim, assim e tal. Como se ela precisasse me pedir desculpa. Passa um pouco mais de um mês e foi a última foto feliz que eu vi da Cássia, quando ela viajou para a cidade do noivo dela, para eles formalizarem o noivado. Uns dias antes ela tinha saído com ele para comprar aliança. Os dois, cada um no seu WhatsApp, me mandavam mensagem com foto de aliança, que era para eu dar opinião na aliança deles. Que eu ia pro casamento deles. Oh, quantos planos. Quando a Cássia volta da viagem do noivado, volta muito mal. Vai fazer exames e descobre que o pulmão inteiro está tomado na metástase, com nódulos. O câncer já tinha se espalhado. As dores aumentam cada vez mais, a ponto dela passar dia e noite à base de morfina. Quando tentavam tirar a morfina, os gritos de dor eram de enlouquecer. Meados de julho, a Cássia é internada
cores, muito amarela, uma barriga muito inchada. Dia 28 de julho eu tinha saído para ir num aniversário aqui em Santos com uma amiga minha. E eu tava voltando desse aniversário, era acho que 00:30. Tinha acabado de estacionar o carro na minha garagem e desligado o motor. Fui e peguei meu celular para subir para minha casa. Quando toca o meu WhatsApp, era o Felipe, o noivo da Cássia. Dizendo que a Cássia tinha falecido. A Cássia não. A Cássia não. Essa eu não podia aceitar, não. Essa foi um golpe na alma. Foi um golpe certeiro. Foi uma das maiores rasteiras que a vida me passou. Eu simplesmente subi em casa, arrumei minhas coisas, tomei um banho para dar aquela acordada. Peguei meu carro às 3 da manhã e segui para Uberaba. Eu chorei de Santos a Uberaba. Às vezes eu parava na estrada para chorar um pouco mais, para não embaçar meus olhos. Inconformada, revoltada. Decidida a parar. No caminho, uma amiga me ligou e perguntou: e o que você vai fazer agora? Eu falei: eu tenho alguns dias para eu pensar, mas tudo indica que eu não vou continuar. Eu não vou continuar esse trabalho, que eu não vou aguentar. Outra perda dessa, não. Eu não estava preparada para perder a Cássia. Eu fui muito decidida a parar com tudo. Talvez eu não tivesse vocação para esse tipo de trabalho. Tive vários quilômetros para pensar. E quando eu cheguei lá em Uberaba, no velório dela, a família dela veio me receber com o maior amor do mundo. Eu fui lá para acalentar, e quem foi acalentada fui eu, por aquela família. Com um dos abraços mais gostosos que eu já recebi na minha vida. Eles ainda me agradeceram, porque eu não tinha desistido da filha deles, da noiva dele, no caso do Felipe, que eram muito gratos a mim. Que a Cássia me adorava, que a Cássia tinha muito carinho por mim, que a Cássia era muito grata a mim por eu nunca ter desistido dela. E como se eles pudessem ler o meu pensamento, a mãe dela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela me falou, sem eu dizer nada, em nenhum momento eu falei: eu estou pensando em mudar minha vida. Nada, eu não fui lá para falar, eu fui lá para abraçar. Ela olhou nos meus olhos, pegou na minha mão e falou assim: você nem pense em desistir. Nem pense em desistir. Pela Cássia, você não vai desistir. Você vai continuar. Você era muito importante para a Cássia. E você é muito importante para muitas outras pessoas. Não desiste da sua luta.
A Cássia morreu acreditando na fosfetanolamina, enquanto eu me sentia a pior criatura do mundo. Aí começa a desmoronar a minha ilusão de que a fosfetanolamina realmente seria a cura do câncer. Se ela realmente curasse, ela tinha que ter curado a Cássia. Tinha que ter curado a Cássia. A mãe dela ainda repetiu que a Cássia acreditava, morreu acreditando na fosfetanolamina. E pediu para que eu não parasse. Naquele momento eu decidi então não parar. Que eu ia me refazer novamente e pela memória da Cássia eu continuaria. Mas pela memória da Cássia eu resolvi pesquisar mais a substância, investigar mais, de certa forma ficar mais atenta. De alguma forma eu me sentia culpada. Eu pensava, será que essa substância pode ter feito algum mal a ela? Será que na esperança de ajudá-la eu prejudiquei? Isso nunca saiu da minha cabeça e acho que nunca vai sair. Eu honestamente acho que eu não tenho culpa. Ela acreditou, eu também acreditei, não sei se fomos iludidas. Ela me convenceu que ela ia ser curada e eu acreditei. E ela se convenceu. Eu acho que de alguma forma ela se curou. E acho, pelo que a família dela me falou, que ela partiu em paz. Ela conseguiu o que ela queria. Ela queria usar a fosfetanolamina. Ela conseguiu. Talvez tivesse sido pior se ela tivesse partido sem conseguir usar. Mas de qualquer forma, essa foi a história que me fez pensar um pouco mais com a razão, deixar o coração de lado um pouco, me levar menos pela emoção e me informar melhor, pesquisar melhor. O que seria de verdade a fosfetanolamina sintética? Aí surgem novos questionamentos, novas verdades, novas respostas. Próximo vídeo.